Olá a todos. Para dar continuidade ao nosso curso de desenvolvimento web básico, aqui é o Atílio Almeida Costa, estudante da graduação do curso EDS, e eu irei explicar agora sobre o HTML. Então, começando pela introdução ao HTML, né? HTML significa Hypertext Markup Language, ou seja, linguagem de marcação de hipertexto, e ela é a linguagem padrão criada para você poder confeccionar, né, páginas web. Então, a gente pode pensar nela como o esqueleto do site e é nela que você vai definir toda a estrutura do conteúdo. E aqui é a estrutura básica do HTML, né? Então você vai ter contemplado a tag doctype HTML, que ela vai declarar o tipo de documento, a tag HTML, que é o elemento raiz de todas as páginas, o head, que contém os metadados, que seriam as informações da página, e o body, onde fica todo o conteúdo visível da página. Então aqui a ideia é que vocês possam ter uma noção de como funciona o HTML, né? Então ele é feito em texto corrido, e dentro desse texto corrido, você tem a separação por tags. Então, assim como está aqui no exemplo, né, uma tag é aberta com sinal de menor e ela é fechada com sinal de maior, para você poder confeccionar, né, a separação que você vai utilizar uma tag. As tags, elas são a maneira a qual você consegue pegar o seu texto e adicionar elementos a ele. E a partir dessa configuração de elementos que você vai dispondo através do seu texto, você vai passando uma formatação e essa formatação ela é lida pelo seu navegador. Então, em outras palavras, você monta o texto, você coloca, né, os efeitos nele, e esse texto que você montar, ele vai ser traduzido como um site para o seu navegador. Para poder mostrar um pouco disso, a gente vai agora para o nosso VS Code, que é o editor de código que a gente vai estar usando para o curso. Aqui no VS Code, né, nós já temos uma pasta, e nós iremos iniciar aqui um novo arquivo. Então, a ideia, né, nesse primeiro momento, é que a gente possa montar uma estrutura básica HTML. Como diferencial, a gente vai ter aqui, então, a opção de fazer uma preview desse arquivo. Então, deixa eu gerar o arquivo aqui. Então, a gente vai começar fazendo o código. Então, por que a gente declara nessa primeira tag, que seria o doctype HTML? Para que ele serve, né? É a partir dessa tag que você define para o navegador que o seu arquivo é um arquivo HTML. E aí, então, você começa com a primeira tag, que é o HTML. A tag HTML, ela vai ser responsável por tudo o que o seu navegador vai estar interpretando. Então, é dentro dela que você vai colocar o seu site. Então, primeiro você define, né, que o tipo de documento que você está trabalhando é um HTML, e aí sim, você abre então a tag HTML. Para poder fazer agora uma preview que a gente vai fazer, né, que é poder mostrar o site sendo construído, a gente salva o arquivo, e aqui eu vou deixar como aula 1. E o importante é isso aqui, ó, a extensão. A extensão dos arquivos site vão ser .html. Então, a partir disso, a gente já tem aqui o nosso editor de texto, né, nosso editor de código, visualizando como uma página HTML. E aí, a gente pode vir com uma extensão a extensão que já foi mostrada, né, para poder apresentar uma preview. Então, aqui, né, na direita, está a nossa pré-visualização do código. O que significa? Bom, dando continuidade, a gente tem o nosso HTML, a gente definiu o tipo de documento, montou o HTML e agora a gente vai montar e começar a colocar conteúdo nesse HTML. Qual que é o primeiro conteúdo que a gente coloca? É o head. O head, como o próprio nome diz, ele vai ser a cabeça do site. Então nele você vai ter os dados, ou melhor dizendo, metadados, que vem pela tag meta. E o que essa tag significa, né? É nela que você vai colocar informações específicas do seu site. Sabe quando você está navegando, vê alguma matéria e fala que tal página é muito acessada ou você já entra em determinado site, a linguagem está em inglês e aí ele pede para você traduzir para português. É aqui nos metadados em que você define, por exemplo, a linguagem e os caracteres. Alguns de vocês já devem ter se deparado com sites antigos em que alguns caracteres não funcionam corretamente, né? Isso é definido aqui pelo charset. O padrão, né, da internet é o UTF-8, em que ele vai permitir que você utilize acentos gráficos e demais caracteres diferentes. Como uma primeira tag de exemplo, né, a gente pode usar o title. O title, traduzindo o título, ele é justamente o título da sua página. O que significa? Como vocês podem observar aqui, né, é aula 1 HTML, mas a partir do momento que eu escrevo, por exemplo,
olá, o título da minha página muda para olá. E essa tag é uma tag muito importante também, né? Porque se vocês utilizam algum site de compra, já viram algum site de compra, vocês podem perceber que alguns sites, quando você sai dele, né? Você está, por exemplo, indo para o carrinho e saiu do site. A guia aqui em cima fica piscando, fica aparecendo algum aviso. Então, é uma tag que é utilizada também, né? Para alterar o nome do título. E é usado como estratégia de marketing para que você possa chamar a atenção para o seu título. Aqui seguindo, então, a gente definiu que é um HTML e começou a montar a estrutura do HTML. Então aqui só a parte dos dados, né? Por que não a gente não começa a introduzir então conteúdo? Que seria a tag pode, pode, né? Então, se enquanto no head você tem a cabeça, então você vai ter os dados do site, né, as informações mais cruciais de configuração, inclusive, no body você tem todo o conteúdo. Então é aqui no body que você vai ter o conteúdo visível. Aqui eu vou usar uma tag que a gente vai ver mais adiante aqui no curso, que é a tag H1. Então eu posso escrever, por exemplo, e escrevendo aqui, com o uso da extensão, já aparece no nosso site. Uma outra coisa que eu posso fazer, então aqui vocês podem perceber que com que tudo é texto, né? Então aqui a gente tem o nosso texto, e a partir do momento que eu coloco um texto dentro de uma tag, né, que ela é confeccionada assim, você abre com o sinal de menor, o caractere de menor, seleciona o nome da tag que você está chamando e fecha. E aqui você abriu uma tag. A partir disso você vai ter o conteúdo dela e por fim você vai fechar com o quê? Com essa contrabarra. Por que que você faz isso, né? Porque você está indicando para o seu navegador que esse trecho de título aqui, esse trecho, né, por exemplo, é um texto que tem que ficar em destaque, enquanto esse aqui, que é um P, é um parágrafo. Então você precisa manter isso, porque, por exemplo, se você não fecha uma tag, você quebra a formatação da página. Então, no seu texto que você quer passar no seu site, não fica correto. Agora, utilizando as tags corretamente e estruturando, você consegue mostrar e exibir exatamente o que você quer de maneira coerente e clara. E isso encerra o nosso primeiro exemplo de como funciona, né, uma estrutura HTML.